escutando? Oi, gente, bem-vindos, bem-vinda Camila, Débora, oi, Nádia, oi, gente, boa tarde, que bom que vocês estão escutando bem, bem-vindos. Aguardando aqui a nossa convidada especial entrar também. Vocês separem nossa música de fundo. Bem relaxante. Bem-vindos. Barulho. Vamos lá, acho que chegou aqui. Ainda não, aguardando nossa convidada. Tem um chiado. Tá, pronto. Nossa convidada chegou. Vamos lá. Não tem janela aberta. Tem o ar-condicionado. Será que... Melhorou? Oi! Oi! Estamos lá. Chegou nossa convidada, Helena Queiroz. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Ah, ótimo. Ótimo. Estão todos ouvindo bem. Eu vou ficar segurando o telefone. Então, talvez vocês não vejam a câmera assim tão estável, tá? Porque o lugar que eu estava apoiando é o lugar que estava fazendo ruído. Mas, bom, vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Bem-vindos todos vocês. Helena já está online, ouvindo bem. Aproveitar, gente, esse momento que vocês estão entrando, para falar para vocês que amanhã a gente também vai ter outra live aqui no canal da Acelere. Uma live sobre gerenciamento de estresse em período de crise, com a nossa head de gestão de pessoas, a Camila Paiva, e uma super convidada que é referência na área, que é a Felipe. Elenir, você pode baixar seu volume, por favor? Eu acredito que deve ser isso. Baixei. Vamos ver. Melhorou, pessoal? Melhorou, né? Tá, eu acredito que sim. Eu não estou mais ouvindo. Agora você me ouve? Eu estou ouvindo muito bem. Ai, que bom. Ótimo. Vocês estão ouvindo, convidados? Ótimo. A Débora falou que sim. Gente, acho que a gente já tem aqui, pessoal, disponível aqui. Obrigada pela presença de todos vocês, tá? Aqui com a gente no horário do almoço. E a gente vai falar de um assunto muito legal agora, que são realmente o que a gente está vislumbrando aí de tendências no pós-crise. Depois a gente vai olhar aqui as perguntas também. Se vocês puderem, vocês podem colocar a pergunta também nessa caixinha de perguntas, tá? Para que a gente consiga visualizar. Vou apresentar aqui nossa convidada primeiro, depois vou me apresentar. Nossa convidada é Helenir Queiroz. Ela é graduada em Engenharia Elétrica, muito conhecida aqui no estado de Goiás. Fez um MBA em Gestão Empresarial na FGV, tem especializações fora do país, fundou as empresas Multidata e Active há bastante tempo atrás, foi presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, a ACIEG, e também membro do Fórum Empresarial de Goiás. Atualmente ela é sócia da 13 Capital e, curiosidade, ela é minha mãe, tá? Eu sou filha dela e ela é minha mãe. Por isso que vocês vão perceber algumas semelhanças aqui, tá? Então, bem-vinda, É bem mais bonita, né? Obrigada, é de mãe para filha. Vou me apresentar também, eu sou Cecília Queiroz,
Sou especialista em administração pela Georgetown University, engenheira também, eletrônica por formação. Trabalhei em muitas consultorias, em grandes consultorias, e atualmente sou head de estratégia e execução na Acelere Consultoria. Muito feliz de estar aqui com vocês. É minha primeira live, então vocês perdoem pequenos erros aí que a gente tiver alguns percalços no caminho, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vindos. Vamos lá. Helenir, você como empresária aí de tantos anos de experiência, conta pra gente, o que você está enxergando no cenário atual com essa crise do coronavírus? Olha, é interessante que eu já vivi muita coisa, mas é algo novo, realmente novo para a humanidade e para mim também, muito novo. Eu diria para você que essa crise do coronavírus, a gente pode dizer que é um acelerador do futuro. Um monte de mudanças que tinham que ocorrer e que estavam enfrentando barreiras aqui e acolá para se desenvolver, agora as barreiras caíram. E são muitas as mudanças nesse sentido. Então, é por isso que eu entendo um pouco como um acelerador de futuro. E daqui a uns 5 anos, a gente vai estar falando dessa mudança, dessa guinada na curva do comportamento social, econômico, global, a partir de um leque gigante de mudanças. Então, eu diria para você que quem está aí ansioso para voltar ao normal, vai voltar para o novo normal. É o que a gente chama hoje de um novo normal. Porque várias barreiras foram derrubadas, várias resistências. Então, quando você não tem outra alternativa, você vai para aquela alternativa que você inicialmente não queria acatar, né? Então, o novo normal é isso, é muita gente aderindo ao uso de tecnologia, ao home office, ao e-commerce, ao delivery, à propaganda nas redes sociais. Muita gente sempre achou que o Instagram, por exemplo, era coisa de socialite, de mulher desocupada. Então, e hoje está vendo o Instagram como uma gigante ferramenta para o varejo. Então, eu tenho certeza, eu estou falando do Insta, mas vamos falar de redes sociais, até porque devem surgir outras, agora com mais foco no B2B, né? no negócio entre empresas, mas eu diria que caíram muitas barreiras nesse momento. É claro que eu estou fazendo a abordagem positiva, mas nós temos também a abordagem negativa, né? Da crise de saúde, da mortalidade, mas eu sou positiva, eu gosto de enfocar mais o lado positivo e eu enxergo mais, como eu disse, como um acelerador de futuro. No campo social, eu acho que vai haver uma mudança grande também, que é essa questão do distanciamento, até que surja uma vacina, ele vai existir ainda essa necessidade de distanciamento. Então, você imagina o impacto disso em eventos como o Vila Mix, por exemplo, ou como um jogo de futebol, ou como uma grande festa para muitas pessoas. Então, tudo isso vai ter que ser repensado, vai ter que ser recriado, né? Enquanto a gente não tiver uma vacina. A outra mudança que eu acho é que, de certa forma, a humanidade vai estar mais preparada para lidar com epidemias e pandemias, vai monitorar mais, vai estar cuidando mais de isolar o problema mais cedo. Quanto mais cedo se isola o problema, mais rápido se resolve, para não pagar um preço tão alto quanto a gente está pagando hoje, né? Uma outra mudança também que a gente quase não pensa é na questão da privacidade. A privacidade agora, ela fica quase que acessória mesmo. É todo mundo monitorado de todas as formas. Esse não é o primeiro vírus, não será o último. Então, a diferença vai estar no monitoramento,
na contenção da virose lá no início, e para isso nós vamos abrir mão de privacidade, porque entre uma crise como essa e abrir mão da privacidade, nós vamos abrir mão da privacidade, eu não tenho dúvida sobre isso. Muito interessante. É muito bacana essa visão otimista, né? Hoje mesmo eu li um trecho de uma entrevista que o Ray Dalio, que é o fundador do maior hedge fund, ou seja, o fundo de hedge, né, do mundo, ele falando assim que quem não está animado com essa crise deveria estar muito animado com essa crise, porque com a nova cabeça das pessoas, essa mudança que as pessoas estão sendo obrigadas a realizar internamente, todo mundo estará muito mais criativo, muito mais adaptado, muito mais unido para enfrentar o que vem pela frente, que a gente ainda não sabe, né? E falando assim, agora de uma crise econômica, né? Porque acredito que essa parte sanitária é algo mesmo muito diferente do que até você já viveu. Mas de crises econômicas, você que já passou por diversas delas, o que você acredita que é mais diferente no que a gente vive hoje? É que as crises econômicas anteriores, elas requeriam remédios econômicos. O remédio econômico é necessário, mas ele não é só isso. Há toda uma mudança de comportamento que vem junto inclusive com o remédio econômico. Você quer ver uma mudança de comportamento que eu acho que ainda não começou, mas vai ser forte e vai ser doída para algumas áreas? É a consciência de quanto o cidadão paga de imposto e quanto ele recebe de retorno. Então, e hoje a comunicação é muito forte e a consciência das pessoas vai mudando em função disso. Vai se questionar demais o peso do Estado. Além de se questionar o peso do Estado, o Estado vai questionar o peso do Estado. Por quê? Porque não vai ter dinheiro para suportar o próprio peso. Porque quem gera dinheiro é o cidadão. Se a economia parou, não tem impostos, o governador do DF declarou agora essa semana que o DF perdeu 1 bilhão em arrecadação este mês. Então, a mesma coisa vai acontecer com Goiás, com os outros estados que já estavam ruim das pernas. Então, a tendência é piorar, né? Com a baixa arrecadação. Então, o próprio Estado gordo, nosso elefante gigante, né? Que pesa nas costas do cidadão e que só engorda, ele vai ser obrigado a fazer dieta agora. Isso é muito bom para a sociedade, é uma coisa boa. Mais um dos bons frutos, né? Esse aí eu estou falando na área econômica e ele vem atrelado à reforma administrativa, que ela agora vai ser feita por pressão da sociedade e por pressão da falta de dinheiro. Mas a gente deve ter também a reforma tributária e agora as empresas, a sociedade vai cobrar demais, mais leveza também, mais simplificação, para que elas deem conta de recuperar, de se adaptar a tempos mais velozes, mais exigentes, a uma sociedade mais digital, né? Mais transparente. Então, no campo econômico, deve ter muita novidade também. Eu não sou pessimista, não. E aliás, eu sou muito otimista sempre. Eu sempre acho que na pior situação tem um lado bom, tem uma oportunidade. A capa do Popular de hoje, ela mostra um trânsito gigante na cidade no primeiro dia, digamos assim, de comércio não normal, que não está normal, mas um pouco mais liberado, né? As pessoas estão ansiosas para voltar ao seu normal, né? Vamos dizer, seu novo normal, porque elas vão ter que guardar distanciamento, elas vão ter que usar máscara, é o novo normal. Elas vão ter que esperar para entrar, é o novo normal, né? Não pode aglomerar, já existem software hoje, né? E já no Rio mesmo já estão usando, que quando tem uma aglomeração, o sensor de
digamos assim, de aglomeração feito pelos celulares vai alertar aquele grupo ali, ó, tipo assim, ó, dispersar, dispersar. Olha que interessante em termos de mudança de comportamento, né? Então, eu acredito que a recuperação vai ser um pouco mais rápida do que eu chamo dos arautos do dilúvio, né? Os catastróficos. Eu acho que ela vai ser um pouco mais rápida do que os arautos do dilúvio estão projetando. Bacana. Tá. E você já falou de diversas inovações, diversas adaptações que tanto empresas quanto até mesmo Estado, né, estão tendo que realizar devido a essa crise. São aprendizados. E aí eu queria saber qual aprendizado que esse momento gerou para você e também para a empresa que você faz parte, que é a 13 Capital. É que são duas, né? É que já se dizia isso séculos e séculos atrás. A única coisa que não muda no universo é a mudança constante. Há um mês e meio atrás, nós estamos no meio de abril, no início de fevereiro, se alguém descrevesse para nós esse dia de hoje, a gente diria, rapaz, que viajada, né? E hoje nós estamos aí com o mundo em lockdown e com tudo isso que eu não preciso citar. Mas então a mudança ela existe, ela é real e coisas inesperadas e a gente está sempre lidando com o desconhecido e isso é o normal, faz parte, né? Então a gente tem que aceitar isso como parte da vida, como parte do cotidiano. Então, mudanças pequenas que ocorrem diariamente, a gente não se dá conta e não percebe que no acumulado elas se tornam grandes mudanças. Agora, um choque como esse, aí ele traz o retrato, a realidade assim, sem dó, né? Que é assim, ó, tava dessa cor, aí virou o reverso do quadro, né? Então, essa é uma mudança enorme. Então, as duas lições, para mim, adapte, 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 porque as mudanças existem. E não resistir, é entender, se abrir, é perguntar, aceitar, né? Antes de resistir ou de negar. Porque tem muita gente que, primeira coisa é negar, né? Entra como se diz em inglês, in denial. Não, isso é lá, isso é para lá, não vai chegar aqui. Olha, calma, que nós somos mortais e estamos aqui no mesmo planetinha, né? A outra lição, que também é muito interessante, ela vem de uma frase muito antiga, é que exceto o motorista e o cobrador, o resto é tudo passageiro. Tudo passa. Essa crise passa, as empresas mais criativas vão crescer, as empresas que se adaptarem mais rápido vão crescer, algumas vão ser exterminadas, tem gente que vai ter que mudar de ramo, se reinventar, sei lá eu, né? Mas vai ter gente que vai saber navegar muito bem nesse ambiente e fazer o dia seguinte melhor, mais interessante, mais produtivo, mais lucrativo, né? Mas é preciso se adaptar. Perfeito. Eu estava vendo mesmo uma pesquisa do Sebrae, que apesar da crise ter impactado 88% dos negócios, né, dos pequenos negócios que estão vinculados ao Sebrae, muitos deles ainda conseguiram ter aumento de 47% no seu faturamento, se reinventando, adaptando, passando para o delivery, abrindo uma forma de drive-thru ou mudando o horário de funcionamento, fazendo rodízio de funcionários, enfim. Diversas são as formas de se adaptar, mas é possível, né? É possível, inclusive, aumentar o faturamento. É possível, sim.
Aqui, mesmo no condomínio onde eu moro, tem um caso que é muito interessante, que tem uma moça que tem um buffet muito famoso aqui na cidade e que naturalmente parou, porque acabou as festas, né? Então, o que ela fez? Ela começou a fazer jantarzinho para 2 ou para 3, mais gourmet, bem elaborado, bem feito, a um preço muito convidativo e faz a entrega. E ela disse que ela não perdeu o faturamento. Eu achei isso fantástico. Ah, mas ela está, inclusive, no mesmo negócio. Sim, ela está no mesmo negócio de comida, mas ela reformulou, deu um jeito e está se mantendo, né? Está bem. Como diz ela, eu acho até que dá menos trabalho que o buffet. Excelente. Talvez mude, né, o modelo de negócio. E até tem uma pergunta aqui interessante, que é painel online. Vocês acreditam que empresas e empreendedores darão mais atenção à saúde financeira de seus negócios? A saúde financeira do negócio é tudo. Como se diz, o caixa é o rei. As vendas são muito importantes, são importantíssimas. Tudo acontece depois da venda. Mas quem define a vida ou a morte da empresa é o fluxo de caixa. E nesse momento, o fluxo de caixa, ele é mais do que o coração. Ele é tudo, porque muitas empresas estão com as vendas paralisadas. Então, um trabalho muito forte no fluxo de caixa é vital, vital. E hoje o empreendedor, principalmente, olha, a indústria da confecção que está parada, e é gente demais em Goiás, porque a indústria da confecção em Goiás é muito forte, o segmento de confecção, né? E eles estão parados, 100% parados, desde o início da quarentena. Então, eles têm que separar o que é essencial do que é não essencial nas suas contas, negociar o essencial, o não essencial adiar, conversar, o essencial negociar e jogar as coisas para frente e ser criativo também na solução. O caixa hoje é tudo para manter a empresa, mais do que o normal, porque em condições normais há uma abundância maior de recursos, é mais fácil você captar recursos no momento de crise. Quando está todo mundo captando recurso, o recurso vira ouro, né? É igual hoje os termômetros infravermelho, custa 8 vezes o preço, porque não tem para quem quer. É verdade. E agora vamos falar um pouquinho de tendências, né? Tendências da sociedade, do mercado consumidor. O que você acredita que quais novos hábitos de consumo você acredita que serão definitivos, que realmente estão mudando e vão ficar? Delivery, o Rappi, é por isso que eu falo que a crise é um acelerador do futuro. O Rappi, ele começou razoavelmente bem, mas não deslanchou, como deslanchou agora na crise, né? E não é só o delivery, é delivery e serviço. Hoje você pode pedir para o Rappi, olha, vai lá, vai em tal lugar, faz isso, busca isso e vem, né? E me traz aqui, ou leva para, sei lá, é o motoboy através de aplicativo, né? Então ele está juntando, como a informatização fez com o Uber, a mesma coisa, só que com o motoboy. Então, o Rappi, ele é sem volta. Vão surgir novos concorrentes, tudo, mas é um serviço que tende a se fortalecer muito. E o delivery, de um modo geral, pelo conforto, pela praticidade, por vários motivos. E muita gente que tinha resistência ao delivery, ou mesmo aos pedidos online, apanhou, porque não tinha outra alternativa, achou ruim, achou difícil, mas não tinha outra alternativa e acabou se acostumando e vendo que não era tão difícil e que legal as coisas chegarem rápido em casa, né? E direitinho, do jeitinho que você pediu, o nível de confiança aumenta na entrega online. Então, os serviços online, os delivery, a bolha, né, o distanciamento, e isso vai impactar em modelos de negócio.
Porque você vai ter, como eu disse, essa não é a primeira, não vai ser a última virose. A bolha do distanciamento, ela também vai obrigar algumas mudanças muito fortes de comportamento. Uma outra tendência muito interessante, que rompeu barreiras em empresas tradicionais, é o home office. É a educação à distância, porque muita gente falava, educação à distância não é bom, blá, blá, blá. Bom, agora foi obrigada a usar. E começou a achar que não é tão ruim assim, né? Então, rompeu a barreira. O home office também, quantas empresas falavam, não, o meu negócio tem que ser presencial. E aí descobre que não é a mesma coisa o presencial, mas tem outras vantagens. Tem desvantagens, mas tem vantagens também. A telemedicina. Meu marido mesmo fez uma consulta completa de meia hora outro dia por telemedicina. O médico olhou a ficha, conversou, olhou os exames, fez tudo que ele faz ao vivo, ele só não fez a análise clínica. Como é um médico que ele conhece já há algum tempo, foi tranquilo. Então, a telemedicina é outra. E os médicos brasileiros resistiram gigantescamente. Bateram contra, fizeram lobby e tal. Agora eles são os primeiros a querer distância dos pacientes. O cara é derma, ele quer um pouco de distância também, né? Então, se ele puder, se tiver uma forma de amplificar para ele ver, sei lá, a telemedicina também é outra coisa que veio para ficar. Isso para não falar no setor de entretenimento, né? O que o Netflix cresceu, o que o Spotify cresceu. Nossa, são tantas as mudanças de comportamento que impactam nos negócios. Se eu fosse lojista, principalmente do varejo, eu estaria pensando e com a cabeça mais aberta possível em tudo que eu posso mexer no meu negócio em termos de processos internos, em termos de entrega, em termos de exposição da mercadoria, em termos de experimentar a mercadoria. A Amazon, por exemplo, ela tem um processo que eu já tinha visto nos Estados Unidos no ano passado, que eu acho que agora não tem mais volta, que eles chamam de seu guarda-roupa online. Você escolhe as roupas, eles mandam, você experimenta, fica com o que quer e devolve o que não quer. E o negócio é assim mesmo, ele manda logo 10 roupas para você ficar com 2. Então, olha para você ver. E a Amazon não deu conta de fazer as entregas depois do coronavírus. Eles estão totalmente impactados lá com excesso de volume de compras, né? Enquanto isso, várias lojas tradicionais estão lá chiando e eu não acho que o online vai sobrepor ao mundo real, não. Que as compras do mundo real vão acabar. Não, isso não vai acontecer. Porque você tem a questão sensorial de ver um objeto, de querer comprar, né? De algo que você não estava pensando, mas que você vê. Mas eu acho que os dois vão conviver muito mais do que convivia antes. Algo híbrido, né? Algo híbrido, sim. A gente chama de omnichannel. Quer dizer, todos os canais possíveis para você chegar no seu cliente. Por isso que é tão importante hoje que o empresário de varejo, principalmente, mas o de serviços também, comece a pensar o que eu posso fazer de diferente e, principalmente, de como eu encontro o meu cliente, como eu acho o meu cliente, como meu cliente vai ter notícias de mim. E como que eu vou vender para ele, como que eu vou fazer ele se interessar pelo meu produto, né? Como eu vou fazer ele querer comprar de mim, não de outro. Que experiência eu quero proporcionar para esse cliente, presencialmente, online, ou seja lá de que forma for, para que eu consiga crescer e aumentar meu faturamento e melhorar minhas vendas. Muito bacana. Falando isso, traduzindo isso para um pequeno empresário, um pequeno lojista, o que você falaria para ele fazer, para ele ser omnichannel, sendo pequeno? Nossa, eu adoro o universo das pequenas empresas, porque eu fui adolescente vendo minha mãe num armazém,
fazendo vendas, morrendo de medo do fiscal da fazenda chegar e multá-la e tudo. E ela vendia ali um monte de coisas de armazém mesmo, né? Então, eu criei um amor gigante pelas pequenas empresas. A primeira coisa que eu recomendaria para qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tipo, pelo amor de Deus, se cadastre no Google. Eu fico absolutamente impressionada com a pequena quantidade de empresas pequenas que estão cadastradas no Google. Se você procurar uma borracharia, porque você está com seu pneu furado, você não vai achar nenhuma no Google. Ou vai achar uma serralheria, uma ferragista, uma costureira. Ninguém se cadastra no Google. E hoje, como que o cliente vai encontrá-la se ela não está no Google? Então, a primeira coisa é cadastre seu negócio no Google. E vocês da Celere, que são consultores de empresas, é muito interessante que vocês adotem isso até como uma campanha de natureza social, sabe? Pequena empresa, cadastre no Google. Eu recomendaria a todas as empresas para fazer isso, né? A primeira coisa é essa. A segunda coisa é, existe a possibilidade de você fazer comércio online? Se existe, vai para o mercado pronto, que é barato, você paga sobre as vendas, você não tem preço fixo, vai para o Mercado Livre, vai para uma Americanas, vai para um Extra, vai para a Amazon, mas vai para um mercado online. O custo é muito baixo, é muito baixo. As pessoas pensam que fazer vendas de e-commerce é caro. Não, não é. A última vez que eu olhei, a FII do Mercado Livre parece que era R$ 400 apenas. A FII inicial para se cadastrar é muito pouco, né? Então, dá para uma pequena empresa se cadastrar assim. Então, a primeira, cadastre no Google. A segunda, vai para um mercado online, mas vai para um mercado pronto. Não inventa roda, não cria o seu, não. Vai para o Mercado Livre, vai para Americanas, vai para o Extra, vai para a Amazon. E não é caro ir. A terceira, ache uma forma de comunicar com o seu cliente. Se o seu produto é bem personalizado, cadastre o seu cliente para conversar com ele. Saiba quem é seu cliente. Porque quando você precisa dele, você sabe como encontrá-lo. Se o seu produto é varejão, por exemplo, para uma ferragista, isso é muito complicado. Né? Todo dia vai lá, vende 2 parafusos, vende isso, vende aquilo. Então, usa de formas de fazer com que o seu cliente saiba da sua existência, veja você, cuida muito bem de estar com a sua marca bem posicionada. Outro dia, no domingo de Páscoa, no sábado, eu queria comprar uns bombons e eu sabia que tinha uma Cacau Show no Jardim Guanabara. Cacau Show, hein, que é franquia. Ela não estava no Google em primeiro lugar. Mas uma pessoa me falou, olha, fica na Avenida Goiânia, assim, assado. Eu tive que andar a avenida umas 4 vezes para achar, porque a bandeirola deles tinha 50 centímetros de tamanho. Pelo amor de Deus, você não quer ser visto, né? Você não quer ser encontrado. Não faz isso, ainda mais chocolates, que é uma coisa que você compra por impulso, né? Você vê ali o cartaz com aquela foto linda de chocolate, você fala, nossa, eu vou comprar um. Agora, se você não vê, não descobre como é que faz, então dá visibilidade para o seu negócio, para que o seu cliente tenha interesse em comprar. Outro, dá uma olhada para o seu processo interno, aonde é que toma tempo. O tempo maior tem que estar junto ao cliente, na venda, na exposição do produto, na forma de vender. Então, o que está roubando o tempo da sua equipe? Olha para isso com cuidado. Muitas vezes a pessoa está atrás fazendo um controle que não agrega valor. E a pergunta-chave é o seguinte: esse processo que eu tenho agrega valor para o cliente? Se a resposta for não, ele é desnecessário. Você fala, mas então o controle de estoque é desnecessário? Espera aí, o controle de estoque agrega valor ao cliente? Claro que agrega.
Porque se você vender um produto e não tiver, ou se você prometer um prazo de entrega que você não pode cumprir, você está desagradando o cliente. Então, o controle de estoque agrega valor, sim. Mas tem um monte de processos internos na empresa que não agregam valor. Vai caçar esses processos e eliminá-los, ou pelo menos transformá-los para que eles agreguem valor para o cliente. Muito bom. Então, as dicas são: cadastre-se no Google, Em primeiro lugar. aproveite os marketplaces já existentes para vender na internet, comunique-se bem com seu cliente, encontre ele, seja virtualmente ou seja presencialmente, com uma boa comunicação visual. E, por fim, revise seus processos sempre com olhar se agrega valor para o cliente. E tenha o fluxo de caixa como sua ferramenta de manhã, de tarde e de noite. Perfeito. E fluxo de caixa é rei. Caixa Muito é bacana. rei. E para esse retorno no pós-crise, alguma ação específica que você acredita que vai alavancar agora essas empresas para esse novo normal? São essas mesmo que eu falei, né? Mas eu agregaria mais uma, a visão positiva. Porque quando a pessoa está, a gente fala eu gosto dessa expressão, quando a pessoa está chorando pitanga, quando a pessoa está se lamentando, ela não encontra saídas, ela bloqueia a criatividade, ela fica azeda, negativa. Quando você está listando ações, olhando o que precisa ser feito, pensando positivamente, você arrebanha novas energias. Então você fica mais lutador, você fica mais aguerrido. Outra coisa, procura conversar com quem está no seu ramo ou em ramo parecido, troca ideias, pergunta o que a pessoa está fazendo, gasta tempo com relacionamento com o cliente e com parceiros e com fornecedores. Seu fornecedor pode dizer para você o que o outro está fazendo. Ah, fulano teve uma ideia, está fazendo isso, e está dando certo. Então, não deixa de fazer relacionamento. Não deixa de conversar, de trocar ideias, de ter suas próprias ideias também e vontade de lutar. A guerra é ganha pelos que acreditam mais e por mais tempo. Os outros perecem. Muito bem. Bacana. E o segmento, você, né, como hoje é sócia de uma consultoria, nós também somos de uma consultoria, e o setor de serviços como um todo foi bem afetado também por essa crise. E eu queria saber de vocês, da 13, você, Lenir, como empresário, o que você tem feito e o que você acredita que é necessário ser feito para aproveitar as oportunidades que estão surgindo no setor de serviços. No setor de serviços não é muito diferente do varejo na questão do cliente, da aproximação com o cliente, né? Então, eu diria que a proximidade com o cliente, a compreensão, porque a dor do cliente, hoje, ela mudou em relação a 2 meses atrás. Então, a consultoria, a metodologia que ela tinha, a agenda de trabalho que ela tinha há 2 meses atrás, ela hoje, para o empresário, ela pode ser até supérflua. Por quê? Porque há 2 meses atrás ele estava pensando no Great Place of Work, é esse o nome? To Work. Hã? Great Place to Work. Great Place to Work. E era uma meta relevante. Hoje não é mais, pode não ser mais. Hoje a meta relevante é adaptar o seu time ao novo normal, né? Motivar o seu time a também ser aguerrido, a lutar pelo cliente e pela empresa, né? Então, a agenda de 2 meses atrás não é mais a agenda de hoje. Então, a primeira coisa é adaptar a sua agenda. A agenda que eu falo é o seu leque de serviços, a sua compreensão do cliente. Então, conversar muito mais com o cliente agora para compreender o que é que pode ser feito por aquele cliente.
E cada um vai ter uma necessidade diferente, vai estar com digamos, com uma urgência diferente. Então, é por isso que eu falo que a agenda hoje é outra. Hoje, antes, o que era urgente, hoje virou supérfluo, e o que nem se pensava em fazer, hoje é urgente, né? Você imagina, por exemplo, com tantas suspensões de contrato de trabalho, com redução de carga horária que as empresas estão fazendo para adaptar o caixa, você imagina as consequências disso na produtividade? Então, como é que a consultoria pode ajudar nesse momento? Como é que você pode ajudar o empresário a ter ideias para os seus processos internos, para se aproximar mais do cliente? Isso aí é muito importante, entender o problema e o momento de cada cliente. Então, entender o problema dele de caixa, entendeu? Muitas vezes o cliente vai tender a falar para a consultoria o seguinte: olha, agora eu não posso mais ter seus serviços, porque agora isso aqui para mim, a minha prioridade agora é pagar o aluguel, né? Então, é muito importante que você mostre para ele que você pode ajudar ele a pagar o aluguel. Que você vai trabalhar com ele para que ele gere caixa para pagar o aluguel e os funcionários. Então, é isso que eu chamo da mudança de agenda. É essa visão. Sempre com olhar no cliente, né? Sempre com olhar na necessidade do cliente. Eu estou assistindo uma série, Mr. Selfridge. Aliás, foram duas na sequência. Uma é a história da C.J. Walker, que é fantástica a série. A mulher dá show todo santo dia. Quanto maior pancada que ela recebe, mais ela levanta e sobe mais degraus. Outra pancada, mais degraus. Ela chega, no fim, a ser, digamos assim, próxima do Rockefeller, né? E ela era uma lavadeira de roupa. É fantástica a série, excepcional. E a Netflix. E a outra série também, que eu já estou quase no fim, é o Mr. Selfridge, que é um cara do varejo, e inova também como ninguém na época, né? Porque foi no início do século passado, mas ele não parava de pensar o tempo todo. E agora? O que eu vou fazer? Como que mudança que eu vou fazer? Ele inventou as liquidações de meia estação, as liquidações com data fixa. Ele inventou muita coisa no varejo. Então, você fala, mas naquela época e tal. Mas a lição que fica para a gente é, na dificuldade, quando o negócio apertava, ele usava de criatividade ao máximo para poder trazer o negócio à baila de novo e fazer sucesso novamente. Excelente. Vou usar aqui uma pergunta. A gente tem pouco tempo, porque o Instagram derruba daqui a pouco, mas eu vou ler a pergunta aqui do Leonardo Cortez, meu colega da Acelere, sobre o futuro da Feira da Lua e das demais feiras tradicionais daqui de Goiânia. Como você vê? Então, olha só, a indústria da confecção, de um modo geral, né, e a Feira da Lua e a feira lá da Praça do Feira Hippie, né? Elas vão ter que, não pode mais ser tão aglomerado, vai ter que se organizar mais, senão não vai liberar para funcionar. Mas logo, logo, elas vão voltar a operar, com regras sanitárias, com distanciamento, mas elas vão voltar a operar. Mas com outros parâmetros, é isso que eu estou falando, isso que é o acelerador do futuro, né? Que vai obrigar a funcionar de outra forma. Para você ter uma ideia do que é esse acelerador do futuro que eu falo, as pessoas que estão no alto risco, e eu me incluo entre elas, eu tenho 67 anos, nós não temos expectativa de voltar à convivência normal antes de julho, agosto, talvez até dezembro. Quando é que vai surgir a vacina? A gente não sabe. Então, pensa no impacto disso. Então, se eu fosse até feirante, eu estava começando a pensar nisso. Tem um grupo gigante de pessoas que não vai poder voltar à vida normal. E é preciso atender esses clientes, né? É preciso atender, não. É bom
para o seu negócio atender esses clientes. Eu espero que as feiras, elas, assim como as feiras de verdura, que já voltaram, né? Elas sejam liberadas com regras sanitárias adequadas. Bacana. Vão voltar, mas voltar mais adaptadas, né? Isso. Para o novo normal. Para o novo normal. A bolha. Bolha. A nova bolha. Nova bolha. Muito bacana, muitos insights, muita coisa para a gente pensar, acredito. Espero que todo mundo que ouviu aqui também tenha tido esses insights e essas novas ideias, como se adaptar ao novo normal. Agradecer todo mundo, principalmente você, Helenir, mãe, por estar aqui com a gente na hora do almoço. Muito obrigada por tudo, por falar, por compartilhar um pouco da sua visão, do que você está vendo como mudança, dessa nova sociedade, os novos negócios, até dica de série, né? E avisar para vocês todos que a live vai ficar gravada aqui no perfil da Acelere pelas próximas 24 horas. E aproveitar até que a gente fala assim que nesse momento de tanta união, né, adaptação, cada um faz sua adaptação. E na Acelere a gente entendeu que a nossa forma de ajudar um pouco as empresas, os empreendedores, seria por meio de um grupo que a gente chama de Assessoria Acelere, em que a gente compartilha diversos conteúdos ricos, relevantes sobre gestão de pessoas, sobre gestão empresarial lá dentro. E são conteúdos curados, conteúdos próprios. E também a gente ajuda com dúvidas dos empresários. Então, eu quero convidar a vocês que são líderes, empresários ou profissionais de RH, clica lá no link do perfil da Acelere, que vai para o nosso grupo. Serão muito bem-vindos. Espero que possamos ajudá-los da melhor forma possível. Essa é a nossa intenção. E esse quadro aqui, teremos mais dele. Teremos mais entrevistas com CEOs e com executivos, com empresários goianos, né? Acho que é muito bacana até falar daquela... Lenir, se você puder falar rapidamente daquela campanha Somos Goianos? Muito Que legal. Acho que é bacana da gente compartilhar e depois a gente encerrar. Que legal. Nós estamos no Instagram com @somosgoianos. A campanha cada pessoa grava um vídeo se apresentando, dizendo eu sou fulano da empresa tal goiana, e elege um produto goiano ou empresa goiana para recomendar. Então, entra lá isso. Nós começamos essa campanha ontem e a divulgação está maravilhosa, já foi objeto já de notícias e tal. Entra lá e vê o tipo de vídeo, posta seu vídeo, manda o link para a gente, que a gente publica o seu vídeo. E está muito legal, a audiência está excelente. A ideia é movimentar o comércio e os serviços das empresas goianas. Sempre que você estiver no supermercado, está lá olhando uma caixa da Que Bom, uma caixa da Creme Mel, compra Creme Mel, qualquer produto, arroz cristal, café rancheiro, enfim, produtos goianos. Para quê? Para a gente gerar emprego aqui, para movimentar a nossa economia. Aliás, um outro efeito dessa pandemia é um certo nacionalismo. Não que a gente vá abrir mão do globalismo, não. Mas a gente vai ter um pouquinho mais de amor pelos nossos produtos, pelo nosso povo, porque a gente precisa de todo mundo, né? Eu agradeço, muito obrigado, foi um prazer enorme. Eu já fiz muitas palestras, mas live é a primeira também. Old school. Adaptação. Adaptação. Então é isso, muito obrigada a todos vocês. Acompanhe a gente aqui no Instagram, a gente está compartilhando muito conteúdo relevante. Obrigada pela audiência de vocês, um abraço e até mais. Até mais.